E aí, meu povo, minha povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje vamos para mais um treininho léxico, né? Não podemos faltar. Então vamos lá. Hoje foram mais 5 palavras, né? Nada demais, nada fora do comum. A primeira, vou ser bem direto aqui, a primeira palavra é transigente. Transigente, tá? O que quer dizer transigente? Transigente é uma pessoa que é flexível. É quase sinônimo de condescendência, entendeu? É uma pessoa que mantém as duas partes recebendo algum tipo de benefício no acordo. A restrição de uso dela é principalmente jurídica. Então, normalmente, um juiz, por exemplo, ele pode ser chamado de transator, que não é sinônimo, uma palavra derivada de transigente. Acontece que nem sempre um transator é transigente, né? Por mais que a palavra seja derivada. Mas transigir é justamente fazer essa manipulação aí dos dois lados da moeda e manter os dois lados com benefícios de alguma forma. Isso é ser transigente. Eu coloquei algumas frases, que a mais importante dela que foi a primeira, que eu disse que eu sou muito transigente, procuro nunca deixar ninguém desamparado. É verdade, mas de qualquer forma foi só um exemplo. Aí depois a outra eu coloquei assim, ó, apesar das discussões, seu pai foi transigente em relação à punição. Ok, nada demais também. Teve uma discussão e o pai dela cedeu em não puni-la. Ele foi transigente com ela, ele manteve ela não punida de qualquer forma, entendeu? Foi condescendente com ela. Foi manso, digamos assim. E o outro foi uma frase meio errada, né? Porque eu defini transator agora há pouco e eu usei essa definição, mas de forma errada. Então eu coloquei que transator é aquele que, no meio legal, procura uma negociação mútua. Não necessariamente. Transator é aquele que maneja uma discussão, um pleito, que é uma palavra que a gente vai ver hoje também. Mas não necessariamente ele é transigente, que foi o que eu coloquei depois. Ponto. É transigente. Não, ele nem sempre é transigente. Na verdade, ele pode ser muito unilateral. Ele pode ser uma pessoa que já tem os próprios juízos de valor e ele vai carregar esses juízos até o final do pleito, como eu estava falando. E, ironicamente, a próxima palavra é pleito. Eu juro, foi a ordem do Anki, tá? Então, eu só achei muito engraçado. Pleito é o seguinte: pode ser uma chapa de eleição, um pleito, pode ser abrir uma discussão, no momento em que se abre uma discussão com alguém, que se coloca numa mesa ou se escreve um documento pedindo uma mudança nas regras, nas normas, no que foi tratado num acordo, tu está fazendo um pleito. E esse pleito ele pode ser discutido, certo? E aí, tu pode aceitar um pleito ou não. No caso, a minha primeira foi: não houve aceitação do pleito de 2024 perdão, 2022 pela população, por parte da população, né? Por quê? Porque em 2022 foi a eleição em que Lula se elegeu e muita gente não aceitou aquele pleito, não foi condescendente com aquilo, não aceitou de forma branda, entendeu? E de fato, né? Enfim, as outras mandaram-lhe um pleito de extensão. Ele não foi condescendente. Então mandaram para alguém, para ele, no caso eu defini essa pessoa como ele, usei um pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, tá certo. Mandaram-lhe um pleito de extensão. Ele não foi condescendente. Então eu tô falando da terceira pessoa, né? Enfim. E organizaram um novo pleito. Então organizaram uma nova chapa, uma nova discussão, uma nova problemática e o litígio anterior não foi resolvido. Litígio, já falei, né? Litígio, ela é basicamente um sinônimo de pleito. É um momento em que vão se discutir valores, vão se discutir condutas, vão se discutir posições diferentes em relação a um discurso, alguma tese. A outra, ela é confessional. Existem dois significados aí muito interessantes. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor de fundo. Isso aqui que eu quero, ó. Frau. Transigente. Aqui, deixar assim.
Confessional é uma coisa que existem dois significados para ela. A primeira delas, o primeiro significado relativa a relativa a se confessar. Então, quando eu vou me confessar, eu faço um ato confessional. Existem várias ações confessionais, por exemplo, na Igreja Católica, em que a pessoa ali a pessoa de fé vai lá e se confessa para um padre ou para outra pessoa da instituição e tem os seus pecados redimidos, em tese, né? Essa seria um ato confessional. Também existe confessional para uma instituição, um órgão, uma, uma pessoa, enfim. E aí, nesse sentido, seria que esse órgão, essa instituição, essa entidade está relacionada a uma religião. Então, ela é confessional, tá? Por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande... A gente tem no Rio Grande do Sul, não, né? A gente tem no nosso estado brasileiro a Pontifícia Universidade Católica, né? Pontífia. Agora me bateu uma dúvida. Pontifícia, tá certo? Pontifícia. Universidade Católica. Ela é uma entidade, ela é uma instituição educacional confessional, porque ela está atrelada à Igreja Católica. Mackenzie, eu acho que é Mackenzie, também é uma instituição estadunidense que está atrelada ao protestantismo, eu acho. Não, é católica também. Ela é uma entidade confessional. Eu ampliei um pouco e eu falei assim que o feudalismo foi perpetuado como um estado confessional. Primeiro que feudalismo nem estado era, mas existiam estados feudais. O feudalismo ele é um modelo econômico, né? Existiam estados feudais que sim, eles tinham a entidade católica como entidade máxima, né? Então, era, querendo ou não, um estado confessional. E atualmente muitos negam, mas a civilização ocidental é grandemente confessional. Não, não é. Alguns estados da civilização ocidental são confessionais. Aí sim. Aí que a Igreja Católica ou qualquer outra igreja está muito atrelada à forma como a Constituição é construída, como a civilização se comporta e tudo mais. Tá bom? Mas normalmente o que quer dizer confessional é quando a igreja tem de fato mão naquilo ali. Sabe? É quando essa instituição da igreja consegue de fato mexer com aquilo de alguma forma. Próxima palavra. Pleito já foi capitular. Capitular existem alguns significados, né? Só deixa eu ver uma coisa, que eu tô achando que existe um significado que eu não tinha prestado atenção, mas que é na química. Capitulação. Tô viajando, será? Propriedades coligativas, soluções. Acho que não vai ser aqui. Titulação. Não, não é a mesma coisa. Capitular, existem 3 significados. E eles acontecem, digamos, em ordem crescente de frequência. O primeiro deles é no sentido de se render. Então, tu vai se render de alguma coisa, então tu tá capitulando, né? Tá se rendendo. Também existe o outro significado, que ele é o significado de tipificar um crime. Então o que acontece? Por exemplo, uma mulher morre e aí eles vão lá e capitulam aquele crime como feminicídio. Ou então simplesmente como um homicídio culposo, um homicídio doloso, enfim. Também não entendo essa área. Então, capitulação é isso. Tu vai lá e tu capitula um crime específico. E o último deles é capitular no sentido de separar em capítulos. Que acontece, por exemplo, um livro. Livros normalmente são capitulados. Alguns livros são capitulados de diferentes formas. Aí eu coloquei, né, que a capitulação do livro foi feita em seções, partes e capítulos. Não é que esteja errado, na verdade está bem certo. Só que acontece que isso é muito pouco usado, mas muito mesmo. Pouquíssimo, quase nada. Capitular vem mais no sentido de se render. E aparece em 90% das vezes que tu lê capitular, provavelmente vai ser no sentido de se render em relação a algo. E aí eu coloquei que o advogado não capitulou-se frente às acusações contra o réu. Então ele não se rendeu, ele não se rendeu, né?
Isso, tá certo. Capitular é não se render. E aí, quando tu capitula. Não, mas aí teria o significado seria render. Eu fiz isso aqui de manhã, eu acho que eu tava meio dormindo já. Então acho que é simplesmente render-se. Ele não se rendeu frente às acusações contra o réu. Beleza. A última, ela é uma palavra filosófica, que é devir. Devir é bem interessante. Eu achava que era um verbo, e não é. Na verdade, devir é um substantivo, principalmente, né? Então vou até colocar aqui. É um substantivo. O acento é complicado, né? Devir. Devir acontece o seguinte. Devir é todo aquela... um processo que acontece em toda coisa que passa por mudanças contínuas. Ele está devendo, né? Então acontece um devir com ele. Minha primeira frase foi que é um ato de mudança constante do cosmos. Devir é um ato de mudança constante do cosmos. Simples assim. Usei devir como substantivo. Minha outra frase foi: Lavoisier disse que os átomos deveniam. Tá errado. Devenir, hoje em dia, praticamente não é utilizado. E não é que esteja errado, na verdade. É justamente por isso. A restrição de uso disso é minúscula. Praticamente inexiste. Então, coisas que mudam constantemente, que estão em constante mudança, que estão em direção de tornar-se, que foi um conceito usado lá por Heráclito. Nossa, agora eu vou ter que ver quem é que fez isso, mano. Devir. Heráclito. Heráclito de Éfeso. Ele criou essa palavra, né? Devir, que seria, então, a constante mudança. O caminho em direção ao tornar-se. Era basicamente isso que ele falou de fato. Tá? Eu acho que eu vou ter aqui a frase mais bonitinha. Estar em permanente processo de tornar-se. É isso aí. Enfim, é isso. Acho que foi tudo aí. É isso então. 5 palavrinhas aí, mais 5 palavrinhas pro nosso vocabulário. Lembrando que... Como é que eu posso dizer? Esses exemplos, eles são exemplos só de ilustração, digamos. Só para eu tentar forçar minha mente a pensar em como que eu poderia usar essa palavra. Não é bom que esteja errado, porque daí eu consigo ver, de fato, como é que acontece a utilização dela. E outra coisa é que eu já falei isso, mas fazer flashcard de palavra é muito mais difícil do que parece. Porque tu olha a palavra e ela não tem contexto nenhum, ela não tá enfiada numa frase, numa construção que vai te entregar alguma pista sobre o que é aquilo ali. Então tu basicamente tem que adivinhar, de repente, qual que é o significado daquela palavra. E isso é muito mais difícil de fazer. Então, assim, na prova do Enem, vai ser muito mais simples, porque eu não vou ter que criar frases com essas palavras. Eu simplesmente vou ler a palavra, por exemplo, pleito, e eu vou ver ela numa construção específica, e eu vou falar, ah, tá, entendi. Nesse sentido, é falando sobre, sobre um processo de discussão, de tomada de partidos em relação a alguma tese específica. Ah, confessional. Eu vou ver ali sobre uma tribo que era confessional, pô, que significa que essa tribo ela tá regida por uma entidade religiosa, tá ligado? Então tudo que faz aquela civilização ali, aquela tribo, enfim, o que seja, funcionar é a religião, seja ela qual for. Da mesma forma, transigente. Quando eu ler transigente agora na prova, eu não vou ficar pensando nas frases que eu criei para transigente, não. Eu vou ler a frase e vou falar, ah tá, transigente nesse sentido quer dizer alguma coisa específica. No caso, ser flexível ou, sei lá, alguma outra coisa, né? Enfim. Ótimos estudos para vocês e até o próximo treininho Lex Coit.